Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Oftcast. Como sempre, um prazer estar aqui. Queria dar as boas-vindas aos meus colegas, professores da Oft Review, Flavinho, Pedrinho. Sejam bem-vindos, meninos. E vamos falar hoje sobre o edital da Prova Nacional de Oftalmologia 2025. Então, é um tema essencial para todo mundo que vai prestar a prova. Eu digo assim, você tem que conhecer o edital da prova que você vai fazer. A gente sabe que às vezes dá preguiça, né? São 30 páginas para ler, muito detalhe, regrinhas, às vezes a gente não quer, né, prestar muita atenção nisso, mas vale a pena ler, porque, cara, você está fazendo um concurso, é importante para você, e as regras do jogo estão ali. Então, tem que ler o edital. A gente vai tentar ajudar vocês, já trazer as informações condensadas, as informações mais importantes, trazer aqui os highlights, o que realmente importa, mas ainda assim eu acho importante que vocês leiam, porque às vezes pode ter alguma particularidade, que a gente não vai entrar em todos os detalhes, são 30 páginas. Aí tem lá, candidatos que vão amamentar, às vezes você está numa situação específica, tem lá todas as condições no edital para você ver. Então assim, leiam o edital. Bem-vindos, meninos. Muito obrigado, Bernardo. Olá, Pedrinho. Muito bom estar aqui. E é isso, né? A gente realmente tem que conhecer o edital, a gente tem que estar ali junto pra gente também saber, caso, por exemplo, a gente precise argumentar alguma coisa depois, sabe que a gente vai ter algumas áreas que a gente pode lançar a mão, por exemplo, de um recurso, algumas malícias que a gente vai falar aqui também, que é importante a gente ter quando estiver fazendo a prova. Então são esses highlights que a gente vai querer enfatizar aqui com vocês. Olá, Bernardo, Flavinho e amigos do Oft Review. Até não vou repetir o que vocês falaram, mas vou contar uma história da nossa turma no passado de residência. Tem lá no edital que você tem que logar na plataforma 2 horas antes, a gente vai comentar isso depois. E aí alguns deixaram para acordar um pouco mais tarde, não leram o edital e falaram no grupo, nossa, se não loguei na plataforma, meu Deus, passaram um medo ali desnecessário no início da prova. Então acho que até para esses detalhes é importante você nos acompanhar aqui hoje e ler também o edital posteriormente. Perfeito, e aí vamos tentar não só nos restringir as regras do edital, mas passar algumas dicas, né, algumas coisas da prática. Os meninos mesmos fizeram a prova no passado, estão com isso bem fresco na cabeça, né, porque eu já fiz a prova, era escrita ainda, era raiz, mas a gente... Mas o Oft Review surgiu em 2020 na primeira prova online, então a gente tem as histórias de milhares de alunos que reportam pra gente, então a gente conhece bem. E na época que lançou a prova online, foi interessante que o CBO convidou a gente para testar a prova online lá e tal, porque a gente, né, não por ser Oft Review, mas por termos sido os últimos primeiros colocados à prova, eu e o Daniel, a gente fomos os primeiros a testar o ambiente de prova lá em 2020, legal. Foi interessante. Mas enfim, vamos lá. Primeira coisa que eu queria trazer aqui são as datas, só pra gente começar aqui e colocar todo mundo na mesma página. Então, data da prova, 26 de janeiro, um domingo, tá? Então, essa data aí tem que estar lá no seu calendário com vermelho, asterisco. Bota um alfinete lá, bota um coração, porque esse é o dia da consagração, o dia da obtenção do título e vai dar tudo certo. As inscrições começaram, a gente está gravando isso, né, no dia 9 de outubro, as inscrições começaram há 2 dias, 7 de outubro, e vão até dia 31 de outubro, tá? Então, mês de outubro aí é o prazo para você se inscrever. E, cara, e não subestimem esses prazos, falando assim, não, tá tranquilo, vou fazer... O Daniel, né, nosso sócio aí, professor, cara, quase perdeu a inscrição, tá? Tanto é que lá na USP a secretária organizava a nossa inscrição, ele foi enrolando tanto que ele teve que depois desenrolar sozinho porque ela desistiu de cobrar ele, de mandar os documentos. E olha que é um cara, né, organizado, dedicado. Então assim, cara, não esqueçam a data, não percam o prazo. E uma outra dica também importante é, não agendem pagamento, porque o comprovante de pagamento na plataforma, ele é só para quando ele já foi realizado. Então não mandem agendamento de pagamento, é uma dica que eu gostaria de dar. E ainda para essa questão aí do encerramento, a gente sabe que tem aquela galera que deixa realmente para o último minuto do dia. O edital ele é bem claro para dizer que lá no dia 31 de outubro, o prazo para você terminar a inscrição é até às 17 horas, pessoal. Não é até às 23h59, como você esperaria que fosse o finalzinho do dia. Então, se programe para até às 17 tá com tudo pronto, tá bom? Beleza, então de datas assim, inscrição, outra data importante para saber é sobre o pré-teste, que a gente vai entrar nos detalhes do pré-teste, agora só quero falar a data, que é um teste da plataforma que é obrigatório de ser feito para testar requisitos técnicos, testar o seu ambiente de prova, o seu local onde você vai fazer a prova se é adequado. Esse pré-teste tem que ser realizado de 2 de dezembro a 23 de janeiro, então até 3 dias antes da prova você pode realizar. Recomendo que vocês façam mais de um pré-teste para
se acostumar ali com o ambiente da prova, com o software. Bom que muita gente fez o teste do progresso, já conhece, isso é um grande ganho, eu acho, mas nem todos tiveram a oportunidade de fazer o teste do progresso, então façam o pré-teste de 2 de dezembro a 23 de janeiro. A prova dia 26, como já mencionamos, o gabarito sai no mesmo dia, 20 horas, e os recursos até o dia 28/1, às 20 horas também. Beleza? Então, o gabarito sai às 20 horas do dia 26, tem 2 dias, 48 horas para mandar os recursos, e a gente vai dar todo o suporte lá. É uma época louca que você fica o dia inteiro fazendo recurso com vocês, mas não vamos largar a mão de ninguém, vamos para cima. Agora também sobre o dia da prova, dia 26, também só trazendo aqui, né, detalhes iniciais. Primeiro de manhã a gente tem a prova teórica 1 e teórico prática. Teórica 1 começa às 9 até às 10h45, 1h45 de prova, 15 minutinhos de intervalo, meia hora de intervalo, perdão, e a prova teórico prática de 11h15 a 1 hora. Então são 1h45 para essas duas provas no período da manhã. De 1 às 2h30 intervalo e a prova teórico prática, teórica 2, perdão, que é a prova de clínicas, né, maior de todas, de 2h30 às 6h30, 4 horas de prova. Bernardo, eu queria só reforçar uma outra data, que quem se classificar, que nós vamos falar os critérios da classificação nas provas teóricas, tem a prova prática que o CBO vai orientar onde será feita do dia 20 ao dia 27 de fevereiro. Então, vocês geralmente também nos perguntam isso, vai ser do dia 20 ao 27 de fevereiro. Perfeito, muito bom, Pedrinho. Então é isso. Então, de datas, assim, era isso que a gente queria trazer. Agora, um detalhe também importante, que às vezes gera dúvida, né? Quem pode fazer a prova? Beleza, quem pode fazer a prova? Tem dois grupos de candidatos que é bem tranquilo, porque é bem claro, assim, né? Que são os candidatos que fizeram residência médica MEC. Esses aí, se terminarem a residência em fevereiro de 2025, podem fazer a prova, né? Então, mesmo a prova sendo em janeiro, aquela galera que está no R3, terminando ali em fevereiro, faz a prova. Beleza, isso não tem muita dúvida. Tem também os cursos de especialização credenciados pelo CBO. A mesma coisa, termina em fevereiro, faz a prova em janeiro. Então, a galera que está terminando o curso de especialização, que está ali no equivalente ao R3 do curso de especialização, faz a prova também. O que dá mais dúvida, geralmente, são as pessoas que não fizeram cursos de especialização CBO, fizeram os cursos de especialização que é popularmente dito vaga estágio, né, que não é credenciado pelo CBO. Esses precisam de 6 anos de comprovação de atuação na área de oftalmologia após o fim da faculdade de medicina. Então, a pessoa graduou em medicina, ela tem que ter graduado em medicina até 2019 para ela ter até 2025 6 anos de atuação na oftalmologia. Como que é isso? São os 3 anos da especialização que ela fez, eventualmente, mais 3 anos atuando na oftalmologia, seja, por exemplo, a pessoa fez um fellowship ou a pessoa já está no mercado atuando, né? Então ela tem que comprovar 3 anos a mais do que a especialização. E aí ele coloca lá, como que é feita essa comprovação? Essa comprovação ela pode ser feita mediante a apresentação de um holerite, por exemplo. Então, a pessoa tem um trabalho com carteira assinada em alguma clínica, tem lá um holerite, comprova que ela atua na oftalmologia. Ou então, ela tem um contrato social de uma empresa que atua na oftalmologia, ou seja, ela tem um consultório, tem um CNPJ com autorização da vigilância sanitária atuando na oftalmologia. Também pode ser uma comprovação. Ou então, ela está se inscrita em algum convênio, está trabalhando em alguma prefeitura. Então, alguns exemplos que eles colocam lá, mas tem que ter algo que comprove que você atua na área e tem que ter uma declaração de alguém que tem o título do CBO meio que assinando ali por você, né? Então é uma coisa que sempre, né, a gente está muito acostumado a falar com os alunos, então sempre eles vêm perguntar para a gente, né? Então, isso pode ser um comprovante? O edital é um pouco vago, ele fala assim, eu coloquei aqui exatamente o que fala o edital. A comprovação também pode ser feita mediante a apresentação de holerite ou contrato social de empresa que possua atuação na oftalmologia e autorização da vigilância sanitária, inscrição em convênio, entre outros. O que eu sugiro? Se você está nessa situação, manda um e-mail para o CBO, o pessoal lá é bem solícito para responder, tem a Fátima lá que geralmente responde, para você tirar a dúvida e não correr o risco de mandar a sua inscrição e a sua inscrição não ser deferida, tá? Então manda um e-mail para o CBO, entre em contato. Acho que é importante para não ser surpreendido. Até a plataforma, o suporte por WhatsApp da Educat também funciona muito bem. Eu utilizei ano passado por dúvidas justamente se tinha sido deferido ou
ou não, eles respondem no mesmo dia. É um número com DDD 31 lá, porque é a empresa de Belo Horizonte. Provavelmente a Educat vai ser mais útil para questões mais técnicas e tal, mas essas questões relativas a edital deve ser mais com o CBO mesmo. Mas realmente, eu quero saber se o meu computador meu computador, sistema operacional vai ser aceito, quero saber se minha internet tá ok, aí acho que é mais com a Educat. Às vezes o pessoal quer saber, posso usar computador que tenha touchscreen, posso usar fone com Bluetooth, tem um monte de coisa, microfone Bluetooth, porque tem que ter microfone. Esses dados técnicos, aí a Educat eu acho que é muito bom. E aí o CBO como um contato mais para nuances do edital mesmo, da regulamentação. E aí, como envolve, para você fazer a inscrição na prova, envolve você ter todas essas comprovações, mais uma vez, não deixa para você obter essa comprovação em cima da hora. Então, lá na sua residência, por exemplo, já pega a declaração de que você é residente, matriculado, etc., antes da gente chegar no nosso último dia da inscrição, porque às vezes já acabou o horário de atividade lá da secretaria, você fica naquele perrengue. Então já garante que você tem esse papelzinho para não passar aperto. Eu não entrei nesse detalhe, mas foi muito importante falar, porque na residência e na vaga CBO, é muito simples, você vai precisar de uma declaração da Comissão de Residência Médica ou da Secretaria do seu Programa de Especialização CBO que você está apto para fazer a prova. Basicamente isso, é super tranquilo, né? É bem claro, na verdade. Já o outro que realmente tem essa questão, né? Será que vão aceitar esse tipo de comprovante aqui, né? É uma coisa mais incerta. Bom, próximo ponto que eu queria trazer é onde fazer a prova. E aí tem algumas coisas para a gente pontuar. Primeira coisa que fala o edital é o seguinte, que você na inscrição informa o seu endereço e o seu CEP. Na inscrição, que deve ser o endereço e o CEP que você vai fazer a prova. E ele deixa claro que é a única informação que pode ser mudada após a inscrição. Qualquer outro dado da inscrição você não pode mudar mais. Agora, o endereço e o CEP pode ser mudado até dia 23 de janeiro. Então, até 3 dias antes da prova, em teoria, você pode mudar esse endereço, que é o local onde você vai fazer a prova. Por que eles colocam isso? Às vezes você se mudou, passou num fellow em algum lugar e já está morando na outra cidade. Então, você pode mudar o endereço, mas você tem que deixar isso registrado na plataforma até dia 23 de janeiro. E importante, você tem que obrigatoriamente fazer um pré-teste no local onde você vai fazer a prova. Então, por isso que eles colocam 23 de janeiro, porque é o data limite do pré-teste. Então, se você mudar, às vezes, vamos supor, né? Vamos dar um exemplo fictício. Eu estou morando em São Paulo, no bairro X, fiz um pré-teste, tá tudo certo. Mas aí eu me mudei para outro lugar. Tem que mudar na plataforma e fazer um pré-teste no novo lugar. E, inclusive, essa questão do local aí, você pode perguntar em quais locais eu posso fazer essa prova. Pessoal, uma dica já aqui. Se você está em um local em que você compartilha a internet com outras pessoas, tem até um termo técnico que é o IP. Se mais de uma pessoa tem o mesmo endereço IP, o que danado é isso? É um códigozinho que cada conexão de internet tem. O edital é bem claro, dizendo que só pode ter um único IP. Um único endereço IP para você. Então, se outra pessoa, num prédio, por exemplo, você mora num prédio com internet compartilhada. Às vezes tem residente que mora em flat, em hotel, que compartilha a mesma internet. Eu não recomendo você utilizar a internet comunitária do hotel, por exemplo, porque isso aí pode ter mais de uma pessoa dividindo o endereço IP, e aí a regra é clara, não pode. E a segunda coisa é o seguinte, o Bernardo deu o exemplo daqui de São Paulo. Vamos supor que você está viajando lá para os Estados Unidos ou para a Inglaterra, enfim, algum canto fora do Brasil. O edital, infelizmente, ele é bem claro também dizendo que você só pode fazer a prova se você estiver aqui no Brasil, tá? Não dá para usar VPN de fora, não vá por esse caminho, tá? Faça a prova aqui no Brasil. E outra coisa muito importante é que ele especifica os locais da prova, alguns detalhes importantes. Então tem que ser num local fechado, com a porta fechada, sem ninguém naquele local além de você, obviamente. E você tem que fazer a prova, uma outra especificação, em um notebook. E em um quarto que não tem nenhum fio também. Ele deixa isso bem claro. Então, pessoal, prestem bem atenção. Desktop, pelo edital, não está permitido. As especificações, o que eu tinha sempre dúvida era Mac pode, por exemplo? Mac pode, sistema Windows também pode. E as especificações operacionais estão todas descritas lá no edital
Confiram isso, pessoal. Eles falam que não pode sair nenhum fio do quarto, assim, né? Então, sei lá, às vezes você não tem uma tomada e o seu computador usa uma extensão que liga em outro lugar, isso não pode. Porque a prova tem que ficar completamente fechada. E esses detalhes de endereço são situações que já aconteceram todos os anos e a gente ouve as histórias, né? Tem uma aluna super querida nossa que o marido dela também era residente junto com ela, e aí eles tiveram que fazer um em cada canto, não pôde fazer no mesmo apartamento a prova, porque não pode fazer 2 pessoas no mesmo lugar, ou então, com certeza deve ter N casos dessa situação, né, de residentes que moram junto, né, comum, compartilhar apartamento e tal, não pode, tem que, às vezes, vai pro apartamento do R1 que não vai fazer a prova, agora tem o teste do progresso também, né, então ferrou, vai ter que alugar um hotel para fazer a prova, porque não pode fazer no mesmo endereço 2 pessoas. E a situação do exterior também sempre bate essa dúvida, porque a prova é em janeiro, época que muita gente viaja, aí fala assim, poxa, minha família vai inteira viajar para os Estados Unidos, eu não posso fazer a prova de lá. Infelizmente não pode, tá? Então há provas apenas em território nacional e já temos casos de pessoas que tiveram que cancelar férias ou tiveram que voltar antes por causa disso. Então, um outro detalhezinho de prova, local de prova, é que você tem que, quando for fazer a prova, colocar um smartphone que leia QR Code atrás de você, porque ele te filma 360, né? Então o computador com a câmera te filma de frente, esse computador que tem que apresentar um microfone também e o smartphone de trás. Então, escolha um local, pessoal, que tem algum suporte para que você possa colocar esse smartphone. Perfeito. Não, é ótima colocação. Depois eu vou entrar até em outros detalhes de setup, mas isso que o Pedrinho falou acho que é o mais relevante mesmo, essa do smartphone e tudo mais. Tem também a questão dos valores da prova, eu não vou ficar entrando nos valores, é uma prova cara, mas tem a questão de que se você for inscrito no CBO, anuidade, você tem um certo desconto, então vale a pena pagar a anuidade do CBO, porque... não sei, não é exatamente essa a conta, mas vamos lá, é mais ou menos R$4.000 a inscrição, mas se você for kit com a anuidade do CBO, e aí fica uns 2.600 mais ou menos, então dá um descontinho razoável você pagar o CBO, e cada categoria tem um valor, então se é vaga CBO, se é vaga MEC, se é vaga estágio, enfim, tem vários critérios, e aí eu não vou entrar nesse detalhe aqui, vocês vão lá e olham no edital essa parte. E de novo, não agendem o pagamento, viu, pessoal? Então só o comprovante do pagamento já realizado na plataforma, tá? Perfeito. Agora eu quero entrar na configuração da prova, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que teve mudança. Tudo isso que a gente está falando é mais ou menos o que já era. Às vezes tem essa questão do desktop aí que mudou, que agora só pode notebook, mas agora a configuração da prova tem uma mudança importante porque impacta realmente na realização da prova em si, no tempo de prova e tudo mais. Vamos lá. Como que é essa prova, pessoal? De manhã, como eu falei, prova teórica 1, que é a prova de bases, né? Famosa prova de base, e prova teórico-prática, que é a famosa prova de imagens e vídeos. Beleza. Essas 2 provas temos 1h45 por prova, com intervalo de meia hora entre elas. São 50 questões, cada uma. Cada questão vale 0,2 pontos, totalizando ali 10 pontos, que é considerado aí para essa prova. Então, 50 vezes 0,2 dá 10. 1h45 de prova. Se a gente pegar 1h45 e dividir por 50 questões, dá 2,1 minutos por questão. Porém, né, você tem um tempo limite de 4 minutos por questão. Então, como que é isso? Bernardo, explica melhor. Olha, você pode gastar no máximo 4 minutos em uma questão. Se você não responder essa questão em 4 minutos, você vai zerar essa questão, beleza. Só que se você fizer a média do tempo que você pode gastar, é 2,1 minutos por questão. Porque se você gastasse 4 minutos por questão, 50 questões, você precisa de 200 minutos. E a prova só tem 105 minutos. Então você não faz a prova. Então é 2,1 minutos por questão, no máximo 4 minutos. Isso para a prova teórica 1 e teórico-prática. O que mudou? O que mudou, Flavinho, na teórica 2? Conta aí. Mudou exatamente a quantidade de questões da nossa prova teórico 2. A gente estava acostumado até então em ter 125 questões, né? Que aí a gente tinha a diferença entre questões muito fáceis, intermediárias, difíceis. E agora a gente tem a novidade, que ao invés das 125, a gente vai ter, na verdade, 100 questões. E aí, quando a gente faz, por exemplo, a média, o que o Bernardo acabou de fazer para as outras 2 provas, quando a gente faz a média para a prova teórico 2, a gente vai ter basicamente ali 2,4 questões
Em média, 2,4 minutos por cada questão. Mas, mais uma vez, em comparação aos anos anteriores, você acabou de ganhar um pouquinho mais de média, mas você tem que ter essa malícia de que se você for gastar os 4 minutos em cada questão que é que você tem direito, você não vai finalizar a prova, porque aí a gente teria que ter mais tempo do que isso. Então, a principal mudança foi exatamente esse número de questões, de 125 para 100. Exato, e assim, eu acho que foi uma coisa positiva, porque a prova teórica 2 era muito cansativa, realmente, 125 questões, depois de já ter feito 100 questões de manhã, né, e antes era 1,92 minutos por questão, aumentou para 2,4 minutos por questão, então na prática você ganhou 30 segundos a mais, meio minuto, né, 30 segundos a mais por questão, é relevante, eu acho que foi positivo, e o tempo mantém de 4 horas, então para 100 questões e não mais 125. Alguns alunos mandaram mensagem perguntando assim, e aí, o que muda na prática, assim? Cara, na prática muda muito pouco, eu assim, o que você acha que vai mudar a distribuição das questões? Eu falei, não, não tem como a gente afirmar nada, né, pessoal? Primeiro ano que tá acontecendo isso, mas eu espero que mantenha-se a proporcionalidade dos temas, né? Então, poxa, refração vai continuar sendo mais importante, seguido ali por retina, córnea, glaucoma, os grandes temas vão continuar predominando, mas mantendo a proporcionalidade, mas com menos 25 questões em relação ao que era. Eu acho que é um ganho muito grande para os alunos e quem for fazer a prova, justamente porque era muito cansativo, depois de já ter feito a maratona da Teórica 1 e da Teórico Prática, você ter 125 questões. Chegava naquelas últimas 10, pelo menos no meu ano, já estava bem cansado. Então, acho que isso vai te ajudar. E a distribuição das questões, talvez as muito fáceis ou as muito difíceis diminuam, uma suposição, igual o Bernardo falou, mas a proporcionalidade das questões, muito difícil de mudar, pessoal, porque a gente precisa englobar as grandes áreas da oftalmologia de uma forma que cobre mesmo conhecimento abordado durante todo o ano, conhecimento da nossa bibliografia básica. Tem um detalhe, né, que é importante a gente mencionar, né, porque são 100 questões, e aí 0,1 pontos por questão, totalizando os 10 pontos. Então, a questão na Teórica 2 vale metade do que vale na Teórica 1 e Teórica Prática, que a gente falou que era 0,2 pontos por questão. Mas ela passa a valer um pouco mais do que era antes, porque Sim. antes ela valia 10 pontos antes e tinham 125 questões, agora é 10 pontos para 100 questões. Então, um erro representa algo maior do que era antes, mas não é tão relevante assim, mas tem que dar esse detalhe. Antes, um erro na Teórica 2 valia muito pouco, agora vale um pouco mais porque tem menos questões. E eu vou até aproveitar, Bernardo, que você citou justamente agora o valor das questões, para falar então o que você precisa para ser aprovado na Prova Nacional de Oftalmologia. Então, pessoal, em cada uma dessas provas individualmente, você tem que acertar mais do que 60%. Então, por exemplo, na prova teórica 1, são 50 questões, você tem que acertar pelo menos 30. E agora na prova teórica 2, que eram 100 questões, tem que acertar 60. Mas, somando a média aritmética, veja bem, a aritmética de todas as provas, você tem que tirar um valor maior do que 65%. E por isso que a prova teórica 1 e teórico-prática tem em cada questão um valor maior, né, de 0,2, quando comparada com a teórica 2. Isso eu acho que é fundamental do aluno entender. Outra coisa curiosa, né? A gente sempre recebe mensagem de alunos. Bernardo, eu passei, faz as contas aí pra mim, porque a galera realmente não sabe. Às vezes muita gente acha, vou contar um negócio interessante, muita gente acha que é o seguinte, soma, vamos lá, eu tirei, igual o Pedrinho falou, acertei 30 na Teórica 1, acertei 32 na Teórica Prática e acertei 65 na Teórica 2. Elas somam os acertos e quer considerar isso como a média que ele tirou. Não é assim que se calcula. Exatamente como o Pedrinho falou. Beleza, minha nota na Teórica 1 foi 6,5? Beleza. Teórico Prática, 6,5? Ok. E Teórica 2, 7? Eu somo 6,5, 6,5, 7 e divido por 3. É assim que se calcula a média final. É uma média aritmética das notas de cada uma das provas, como o Pedrinho bem falou. E aí tem que ser 66,5 ou mais, essa média aritmética, mas obrigatoriamente tem que ter tirado 6 em todas as provas. Então você não pode, por exemplo, tirar 100% na Teórica 2, se você tirar 50% na Teórica 1, você não passa, porque você tirou menos do que 6 em uma das provas.
Exato, e aí até onde eu vou entrar num tópico interessante. Que se o aluno que fez a prova nacional de oftalmologia ano passado e não foi aprovado na média geral, mas foi aprovado, por exemplo, ele tirou 65% em bases, ele pode, nesse ano, escolher não fazer essa prova de bases, considerar aproveitar aquela nota e fazer a prova que ele precisa realmente ter uma nota maior que 60% para que a média seja elevada e que ele seja aprovado com mais de 60% nas 3 provas. Então, é uma prerrogativa de quem fez a prova ano passado. E o edital fala, né? Você citou esse caso de uma prova que foi boa. O edital fala o seguinte, que você pode escolher até não fazer 2 provas. Você tem que fazer pelo menos uma, né? Então, se você foi muito bem em 2 provas e não foi bem em uma, você pode escolher só fazer essa. Mas se você quiser fazer todas as outras, você também pode refazer todas, né? É aí mais uma questão de estratégia para você em casa saber se vale a pena repetir, melhorar um pouquinho mais a nota, ou se já tá tudo bem, só repete mesmo aquela que não foi bem. E é um detalhe que é um pouco ruim para alguns alunos, porque às vezes tem o caso do aluno que, por exemplo, tinha média para 6,5, mas não teve 6 em uma das provas. Sim. Esse cara não pode, por exemplo, repetir só essa. Esse cara que reprovou em uma das provas, ele tem que refazer as 3. Então é uma coisa que a galera fica indignada. Poxa, mas eu não posso refazer só a que eu reprovei? Não, o que você pode fazer se você teve 6 nas 3 provas, mas não teve o 6,5... aí você pode escolher fazer apenas uma prova conforme o seu critério. E aí vale o que o Pedrinho falou. Geralmente você mantém a prova que você foi melhor e você refaz a que você foi pior, porque a nota que você manteve, ela vai também compor a sua média. Então ela tem que ser uma nota razoável ali. E isso também se aplica para quem fez o teste do progresso e tem o bônus, né? O bônus ele só conta caso tenha tirado 60% em cada uma das 3 provas. Verdade. Então, o bônus ajuda aquele aluno, aquele que prestou a prova, que tirou, por exemplo, 62, 60 e 62, que não dá uma média de 65. Sim. Aí o teste do progresso, caso ele tenha 10% de bônus, né, que são 5% do R1 e 5% do R2, aí ajuda esse aluno. Então, é aí que o teste do progresso ele ajuda. Boa, bem observado. Então, já entrando nesse detalhe do bônus, né? Quem fez o teste do progresso e ficou entre as 60% melhores notas, o que equivale ao percentil 40 ou melhor, vai ter 5% de bônus se fez isso uma vez, 10% de bônus se fez isso 2 vezes, mas como o Pedrinho falou, só conta na média final. Outro detalhe que às vezes é um pouco cruel, porque às vezes o cara tinha média para passar e ficou com menos de 60 em uma das provas, e aquele bônus, se contasse ali para ele naquela prova que ele tirou menos de 60, ele poderia passar, mas não, só conta se ele tirou mais do que 60 nas 3 notas para compor a média final dele. Mas mesmo assim é importante frisar bem, porque até lá na residência muita gente pergunta, então não adianta muito o bônus para eu passar. Adianta sim, exatamente por isso que estão falando. Vamos supor que você pegou 10% de bônus para essa prova. Você tirou 6, 6 e 6. Se você não tivesse bônus, você reprovaria porque você não atingiu a média de 6,5 em relação às provas. Mas agora, com os 10%, você sairia de 60% e iria para 66%. Então, você cumpriria esse outro requisito para ser aprovado na prova. Fora quem está focando também em ter um desempenho muito, muito bom, no sentido de classificação. Para alguns é um objetivo, para outros não. E tá tudo bem, cada um tem um objetivo. Eu acho que é super normal isso. Mas, por exemplo, às vezes quem quer mandar super bem, ficar bem classificado, o bônus é essencial. Então, o teste do progresso... nesse sentido, quem não faz teste de progresso não tem chance de ficar nas primeiras classificações, a não ser que o cara seja um mutante e tire 100%, porque os primeiros colocados com o bônus estão ficando lá com 99%, 100%, 98%, porque o cara tira 90% mais 10% de bônus. Exato. Então, às vezes, o cara que tirou 90% com 10% de bônus, ele fica bem na frente do cara que tirou 95%, por exemplo. Né? Então, é isso. Uma coisa interessante que a gente não falou, e agora é bem rapidinho, sobre as questões também, né, da prova, que a ordem é aleatória. Antes não era, na minha época era um bloco. E aí aconteceu um negócio ruim, assim, né, eu dei o azar de o meu bloco ser as 30 últimas questões era refração, da teórica 2. Eu já estava morto e as 30 últimas questões era refração. Agora não, agora é aleatório. Então você vai responder uma de neuro, depois uma de retina, uma de órbita, é aleatório. Cada um tem a sua ordem, né, então cada pessoa tem a sua ordem. Não pode voltar na questão, então isso é muito importante também. Se respondeu, está respondido, não volta nessa questão e não pode transitar pelas questões. Eu não posso, eu quero dar uma olhadinha na prova, vamos passar. Não pode. Então não pode transitar pelas questões e não pode voltar. Outra coisa que não pode caderno e material de anotação.
Você tem lá na plataforma da Educat, e a gente vai entrar um pouco mais sobre o pré-teste daqui a pouco, você vai olhar lá que tem uma ferramenta de desenho. Então não pode lápis, não pode caderno, caneta. Se você tiver isso, você é automaticamente excluído. Cuidado, pessoal. Perfeito. Agora eu queria entrar já na reta final aqui do edital, o setup mesmo, assim, alguns detalhes de setup. Então, vamos lá, a gente já falou que tem que ser notebook, Windows 10 ou superior, macOS Catalina 10.15.5 ou superior. Checa isso lá depois, mas esses são os requisitos do Mac e do Windows. Tem que ter acesso à internet, tem que ter webcam e tem que ter microfone, tá? Quem não gosta de Microsoft não pode usar Linux nem Chromebook, tá certo? Tem que ser ou Microsoft ou macOS mesmo, tá? Boa. Tem que ser notebook, não pode ser desktop. Tem que ter também um smartphone com câmera e com capacidade de ler QR Code, né? Uma coisa que ele fala também por causa daquilo que o Pedrinho já tinha mencionado, que vai ficar o notebook na sua frente com a webcam te monitorando e o smartphone te monitorando por trás, né? Então, por isso tem que ter um smartphone com câmera. E tem que estar o tempo todo... Não fala que tem que estar o tempo todo na bateria, mas fala que você é o responsável por garantir que o seu celular não vai desligar. Então, eu acho que esses detalhes são importantes para você já organizar o setup. Pô, você vai ter que colocar um celular atrás de você, te filmando, talvez arrumar um suporte, alguma coisa assim. Tem que ter uma tomada para esse celular vai ficar horas ali, 8 horas ligado, te filmando. Então, a bateria tem que estar na tomada, né? Então, esses detalhes que você tem que preocupar ali para você se organizar, né? E eu achei uma coisa interessante que ele fala, que até uma dica que alguns alunos que fizeram a prova já falaram, é o seguinte. Por exemplo, caiu a sua internet, ou caiu a sua energia, por exemplo. Se você tiver deixado marcado alguma alternativa, mas não confirmou, mas você estava com uma coisa marcada, ele considera essa resposta. Então a dica é, leu a questão, marca o que você acha, e aí você vai reler para pensar melhor, mas já deixa marcado alguma coisa antes de confirmar. Porque se você tiver algum problema, aquela questão é computada. Se você não marcou nada, é considerado resposta em branco. Isso também é um detalhe interessante, é o seguinte, vamos supor, caiu a luz lá na sua casa, você tem na prova teórica 2, 4 horas para fazê-la. Você perdeu 2 horas, esse tempo não retorna, tá bom, pessoal? Então você não retorna, mas você vai retornar, fazer a prova do ponto que você parou. Então faltavam ali 20 questões, você tinha ali 3 horas ali, né? Um exemplo. Se você perdeu 2 horas, ainda tem 1 hora para fazer essas 20 questões. Exatamente. E então essa dica é valiosíssima aí de deixar já a questãozinha marcada. Agora, o seguinte, eu queria ressaltar um pouco do que você falou agora, Pedrinho, no sentido de que, assim, seja um pouquinho pessimista e pense que se realmente a internet não funcionar, você meio que perdeu aquele tempo. Mas o edital, eu acho pouco provável que eles vão te dar um tempo a mais, tá? Mas o edital deixa um pontinho aberto, dizendo que por situações de força maior, se der um problema operacional lá no computador, você pode até tentar querer falar com o pessoal do suporte e eles vão julgar se eles vão te dar ou não um tempo a mais por isso. Pensa, infelizmente, que a internet caiu, corre atrás do resto, não deixa isso te abalar. Mas aí você tem no edital esse espaço para você tentar um recurso ali imediato na hora, para tentar um pouquinho estender esse prazo da prova. Eu deixei anotado isso exatamente, né? Que ele fala exatamente, situações de exceção serão analisadas. Isso. E aí ele cita queda de energia, interrupção de equipamento ou outras situações de força maior. Então, realmente, é legal eles colocarem isso, porque, cara, acabou a luz na sua cidade. Qual que é a culpa que você tem disso, cara? Sabe? É diferente da internet. A internet ele não coloca aqui. Então, a internet, eu recomendo sempre aquela questão de ter backup. Então, ter um backup. Então, eu tenho uma internet a cabo ou tenho uma internet Wi-Fi. Na época que a Raíra fez a prova, minha esposa, a gente botou cabo lá, a gente instalou cabo, porque, cara, conexão a cabo é muito melhor do que o Wi-Fi. Liga pra Claro, você vai pagar uns R$150, sei lá, R$100, eles vão instalar o cabo lá pra você, coloca um ponto de cabo. Cara, é perfeito, fica muito bom. Depois você costuma com cabo, você não quer mais usar o Wi-Fi. Eu, hoje em dia, só trabalho com cabo, acho muito melhor. Mas beleza. Então, ou Wi-Fi ou cabo, mas tem que ter o backup, ou seja, o 4G do celular, né? Então, você tem que ter ali um recurso alternativo, né? Então, ele não coloca internet na situação de exceção, coloca falha do equipamento
e energia, tá? Eu levei muito em conta isso pra fazer a prova, porque eu sou de Minas Gerais, do interior de Alfenas, e aí eu vim fazer em São Paulo a prova, vim pra cá fazer, justamente porque a internet aqui geralmente é mais estável e eu também tomei as providências de ter backup e tudo mais. Então, pensem nisso. E o pré-teste já te ajuda a verificar se a sua internet aguenta a plataforma. Então, isso é muito importante também. Uma outra importância de fazer o pré-teste. Não, exatamente. É exatamente a mesma coisa que aconteceu com a Raíra. A gente tava lá em Barbacena, cidade da mãe dela, internet péssima, que passando férias, né, que era janeiro e tal. Eu falei, não, vamos voltar para São Paulo para fazer a prova. Fizemos uma prova, ela fez a prova aqui de São Paulo também, porque realmente faz diferença, assim, não tem jeito. A internet tem que estar estável. Beleza, já chegando mais para a reta final, vamos lá. Conectar 2 horas antes, tá? Então é uma regra, conecta 2 horas antes. Então, lembrar que é horário de Brasília, porque tem outros fuso horários no Brasil, 9 horas horário de Brasília. Então, se você está no horário de Brasília, que é a maioria do país, 7 horas da manhã você tem que conectar. Você não precisa ficar o tempo todo lá em frente, mas 15 minutos antes da prova você tem que estar plantado lá, sentado. Entre uma prova e outra, você pode sair? Pode sair, com a autorização do fiscal você pode sair, retornar 15 minutos antes da prova seguinte, o sistema tem que permanecer logado e tudo mais, mas você pode ir no banheiro e tal, e voltar 15 minutos antes da prova. Você tem que ficar pelo menos 50% do tempo de prova, então se tem lá 4 horas a prova da tarde, pelo menos 2 horas você tem que ficar. Bom, e agora os últimos dois detalhes eram alimentação e bebidas. Você pode ter alimentação e bebidas lá, mas sempre com rótulo transparente, aquela mesma coisa da época de vestibular, de prova de residência. Então uma água com a garrafinha transparente, a comida, por exemplo, com uma fruta, não tem problema, não pode ter rótulo, eles colocam esse rótulo transparente e tal, ou os frascos transparentes é o que eles colocam de comida. Se comprar uma batatinha, tira a batatinha do frasco, coloca em alguma coisa transparente. Você exato. Pode comer o que você quiser, mas coloca em coisa transparente. Chocolatinho. É. E no caso do banheiro também, você pode ir no banheiro. Com moderação, até 3 minutos. Você não pode passar de 3 minutos no banheiro, que é o edital fala. Se estiver passando mal aí, vai rápido. Enfim, pede autorização para o fiscal, vai no banheiro. O que acontece? Você responde a questão atual, vai no banheiro. Quando você volta, vai para a questão seguinte. Então, é a forma que eles têm de você não... eu vi a questão, tô na dúvida, vou no banheiro. Não pode. Você vai responder e depois você vai no banheiro sem ver a próxima questão, o que faz bastante sentido. Eles deixam bem claro que não pode ter outras telas no seu quarto, outros monitores, televisão, essas coisas, porque seria uma forma de burlar o sistema e tudo mais. Tem gente que usa o laptop e uma tela acessória do lado para ficar maior, só usa a tela do seu próprio laptop, tá certo? Evita não pode usar uma tela acessória. E o último detalhe é a bibliografia. Na bibliografia, a nova coleção do CBO, mas isso não tem problema nenhum, porque o nosso curso tá bem tranquilo, tá né, 2024, tá dando um trabalho do cão, mas é 100% baseado na nova coleção do CBO. 100% atualizado, né? E livro da Academia Americana 2022-2023, que é o que a gente já tá usando também. Já existe o 2023-2024, mas a gente tá usando ainda o 2022-2023 para fazer as aulas desse ano. Então, e além de outros livros, né? Poxa, tem livro de neuro, livro de córnea, livro de glaucoma, shield, não sei o quê. Mas a gente sabe que a base da bibliografia é CBO e Academia Americana, então quanto a isso não mudou e estamos tranquilos. Acho que era isso, né? Exato. Até só finalizar essa questão de bibliografia, como a academia e o CBO tem tudo, né? Todas as áreas da oftalmologia, se, por exemplo, alguém pega uma informação de uma questão por um outro livro, tipo os fundamentos da córnea, que tem lá na bibliografia, se essa informação que está nesse livro der conflito com o CBO e a academia, você está tranquilo, porque você sabe o que tem no CBO e na academia, e você está embasado, é só você dizer. Depois a gente vai falar sobre recursos em outro dia, mais perto da prova, mas você vai estar embasado, fica bem tranquilo, quem está com a gente já está bem garantido. Recurso é isso, recurso são duas bibliografias, às vezes é meio complicado, porque às vezes você acha uma justificativa para anular uma questão em uma referência, mas não acha em outra. Sim. E ele deixa bem claro que tem que ser 2 referências. Aí a gente fica meio assim, às vezes ele fala, só tem uma referência, manda com uma referência só, mas geralmente eles não aceitam, porque tá no edital bem claro que é 2 referências, né? Mas, enfim, vale tudo ali na hora de tentar um pontinho a mais para ser aprovado. Exato. Era isso, pessoal. Obrigado, Pedrinho, Flavinho, pela contribuição. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, manda mensagem pra gente, mas recomendo que leiam também o edital para saber as regras do jogo. Mas é isso, vai dar certo, vamos aprovar em massa e vamos dominar essa prova do CBO. Tamo juntos até o fim, pessoal. Sabe que pode contar com a gente lá no WhatsApp, no fórum, manda mensagem no privado, Instagram. Estamos à disposição, a gente tá com vocês até o fim e até depois da prova também. Fiquem bem tranquilos quanto a isso.
Estamos à disposição, pessoal nosso, a equipe de professores, a equipe do suporte do grupo Oft Review também. E tenho certeza que além dessas mensagens de dúvidas, nós receberemos muitas mensagens das aprovações de vocês lá no dia 26 de janeiro. É até isso, mais, pessoal. grande abraço. Um abraço e até a próxima.